Sandy Prata, sou neta do Mestre Capela e da dona Valdete, que é a esposa do Mestre Capela, que eu acho que também poderia até colocar o nome dela ali nas referências, que é a dona Valdete, enfim, ela era costureira, ela que fazia basicamente quase todas as roupas estilosas do Mestre Capela. E, enfim, era como se fosse a primeira dama ali também. Então, minhas maiores referências, primeiras referências são essas duas figuras, principalmente a minha avó. Meu avô ele faleceu, inclusive esse ano faz 30 anos que o meu avô faleceu nesse capela. A gente está tentando organizar, né, algum samba, né, porque o meu avô era bem do samba mesmo. E ele faleceu em 1996, então esse aqui foi uma honra, um mérito que a nossa família recebeu em 97. Eu sou de 99, então não tive esse contato com ele. Então a minha maior ligação assim está sendo a partir da minha avó e também pelas histórias que o pessoal me conta. Né? Então já escutei muitas histórias sobre o famoso Mestre Capela e sentindo também, né? Então eu estou fundando junto com minhas alunas, sou da capoeira, sou treinadora de capoeira bola. Estou fundando junto com as minhas alunas o Espaço Aioluá, que eu vi que ele está ali. E o Espaço Aioluá é um espaço onde de arte, multicultural. Né? A princípio está sendo a própria capoeira Angola, né? Meu mestre é o mestre Guime, junto com o André Saturnino. E lá também tem um samba, que é o próprio samba que o mestre Guinness trouxe, que é um samba de roda, mas também afim a partir de estudos sérios, assim, é o samba de coco, né, do grupo Cocá. O grupo Cocá vai fazer 2 anos esse ano, que é um grupo formado por 5 mulheres, não 5 mulheres, mas 5 pessoas, né, dentro dela tem pessoas que são não binárias. Então, lá também agora vai ter aula de malabares com o professor Iru, vai ter várias outras atividades. E o Espaço Aioluá, a nossa principal ideia, o principal foco é falar sobre alegria, né, sobre sorrisos. Então, eu acho que quando a gente fala da cultura do povo preto, não tem como a gente não falar, por exemplo, de tambores. Então, quando a gente fala de tambores, automaticamente a gente também fala de samba, a gente também fala de música e a gente fala de alegria. Então, o Espaço Aioluá é essa busca da alegria do nosso povo. Né? Então, uma alegria que eu tenho de referência a partir da minha família, o meu avô e a minha mãe também. Minha mãe é bem conhecidinha aí também, que é a Negra Prata. Né? Ela também dançou junto com meu avô lá no Termo Sainha e sempre acompanhou meu avô tanto no Unidos do Capela, posteriormente eu acho que ele foi lá pro Acadêmicos do Samba. Então minha mãe era bem juntinha dele e ela foi trazendo eu e a minha irmã junto com ela. Então quando fala de samba, uma das maiores lembranças que eu tenho é quando minha mãe juntava 2 cadeiras assim, botava a gente para dormir assim, nas cadeiras. E a gente dormia naquele barulhão mesmo, então não tenho dificuldade nenhuma de dormir no meio do barulho, assim, porque era o que a minha mãe já fazia junto com a gente. E uma coisa que eu estava até comentando com o mestre Guinness agora é que no dia do nascimento da minha irmã, dia 1º de dezembro de 94, o meu avô ele fez uma festa, ele fez um samba. Né? E esse samba já estava sendo organizado, que é o Kizumba. Eu nunca sei, eu não estava aqui, mas não sei se alguém já ouviu falar do Kizumba, é uma roda de samba que o meu avô organizava lá na Praça Sérgio Pacheco, né, que também era acontecida lá por causa que ele fazia parte do Acadêmicos do Samba. Então, isso ficou bem marcado, né? Dia 1º de dezembro de 94, aconteceu um dos quizumbas que o meu avô realizou. Né? Dentro de outras histórias, estava no bar do Oripim, esses dias, o Oripim veio me contar uma história de que eles foram contratados para tocar numa festa chique, de pessoas ricas. E aí, o meu avô foi todo um turbante desse tamanho aqui, com
uma roupa de zebra, toda detalhada, na zebra, na onça. E era um casamento e ele tomou todo o protagonismo da festa ali. O povo deixou de tirar foto da noiva do noivo, tirar foto dele ali. Sabe? Então, são essas lembranças que eu tenho não lembranças, né? São essas histórias que eu tenho do meu avô, que eu não tive, que eu não pude ver, né? Mas que eu sinto no meu corpo e que isso faz total diferença para mim pensar o meu corpo enquanto uma pessoa preta, né? Onde a gente precisa, não que precisa se colocar, se vestir muito gloriosamente, mas nessa questão de como que as pessoas vão te ver, né? E como, enfim, pensando, né, nessa formação desse espaço, que tem que ser um espaço onde as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam estar ligadas no que está acontecendo politicamente, enfim. Então, bem posturado, né? Não no sentido de apenas de roupa, mas no sentido de posição mesmo, né? De olhar de forma horizontal. Então, a nossa família me ensina bastante isso, sabe? De como me comportar, assim, perante tanto o movimento de pessoas pretas, tanto... Acessar os vários lugares. Perfeito, tipo, acabei de finalizar o mestrado na UFTM, lá em Uberaba, em educação, e querendo ou não, a universidade tem muitas pessoas brancas, né? Então, como estar junto com aquelas pessoas, né? E não me rebaixando assim, né? Não me colocando como inferior. Então, minha família sempre me ajudou. E o meu avô, ele foi uma dessas pessoas que ensinou, né, essa educação. Então, eu trouxe não, né? Eu tenho aqui umas imagens, acho que não vai dar para vocês verem, mas lá em casa, né, lá na minha avó, sempre foi uma casa de muita festa. E aí, foram algumas figuras muito importantes para o samba, que é, por exemplo, esse que é o Martinho da Vila, que foi lá na casa da minha avó, lá no Sergismundo Pereira, que é onde a gente cresceu. Né? Tem o Martinho da Vila, mas também tem aqui a Dona Ivone Lara, né? Que foi uma das pessoas que passaram em casa. Né? Também teve a Martina. A Martina que é a filha do Martinho. Isso, foi ela também. Né? Então, lá em casa ainda tem, se vocês forem lá em casa,